Jordânia Dantas Freire, sou aluna do curso de Letras no Campus 4, em Catolé do Rocha. Sou aluna bolsista do Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual da Paraíba e tive como orientadora nesta pesquisa a professora doutora Vaneide Lima Silva. Nosso projeto está intitulado A Literatura de Cordel no município de Catolé do Rocha e cidades circunvizinhas, ampliando a identificação dos autores e evidenciando a cultura popular no sertão paraibano. Então, nosso projeto ele surge, na verdade, como continuação da proposta anterior, em que, nesse novo contexto, nós objetivamos identificar os possíveis autores de literatura de cordel nas cidades circunvizinhas a Catolé do Rocha, particularmente as cidades de Belém do Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Bento, localizadas respectivamente no sertão paraibano. Então, nós visamos conhecer as obras desses autores, além de identificá-los, e também, posteriormente, divulgar as suas produções de cordéis. Nós partimos da premissa de que há uma ausência significativa da literatura de cordel no contexto sala de aula, e é possível constatar esse fato a partir do próprio livro didático, em que há pouca abordagem do texto poético e, por extensão, da literatura popular. Então, a literatura de cordel ela surge como marca excepcional do Nordeste, sobretudo no século XX, e nós acreditamos ser um caminho bastante frutífero para tomarmos contato com as raízes da nossa região. Os nossos objetivos específicos foram travar contato com o universo da cultura popular do município de Catolé do Rocha e cidades circunvizinhas, contribuir para os estudos voltados para a literatura de cordel, mais especificamente com aqueles que se preocupam com a abordagem da literatura em sala de aula, e, por fim, conhecer, valorizar e divulgar a literatura de cordel enquanto uma manifestação artística e cultural rica. A nossa metodologia ela assume um caráter bibliográfico inicialmente, em que tivemos contribuições de autores como Litem, Marinho e Pinheiro, Ayala, dentre outros. Então, nesse primeiro momento, nós realizamos leituras e fichamentos dos textos teóricos e, a partir disso, nós elaboramos o material de pesquisa, o qual procedeu a partir de um roteiro semi-estruturado, contendo categorias de investigação pré-estabelecidas. Então, a nossa pesquisa ela também se classifica como uma pesquisa de campo de natureza qualitativa. Nessa sessão, nós apresentaremos de forma breve os dados obtidos durante as entrevistas com os autores de literatura de cordel. Na categoria de número 1, nós direcionamos o seguinte questionamento aos entrevistados. Qual a sua experiência com a literatura de cordel? Alice Rayane responde: eu comecei a minha experiência com a poesia rimada. Nunca cheguei a estudar, mas sempre fiz. Minha mãe, ela também faz poesia, e como mãe sempre fez a poesia rimada, eu comecei a escrever a poesia rimada. Isso questão de 12, 13 anos por aí. Já o Davi Paixão responde: eu sou neto de poeta repentista, minha avó era repentista. Sou filho de um repentista também. Meu pai era repentista boiador. O meu primeiro contato com a poesia, na verdade, foi aos 4 anos de idade. Eu comecei a gostar de poesia nessa época. Só que quando eu comecei a escrever o meu primeiro poema, eu já tinha 14 anos, 10 anos depois. Então, de acordo com os relatos dos entrevistados, é possível identificar que ambos os autores são filhos de poetas, o que oportunizou, de certo modo, o seu interesse pela literatura popular. Foi possível constatar também que ambos os autores eles começaram a escrever cordéis em idades semelhantes, por volta dos 13, 14 anos de idade, mas antes disso eles já tinham contato desde a infância com a literatura popular. Em relação ainda a esta categoria, nós percebemos que o autor Juan Carlos teve contato com a literatura de cordel dentro do contexto escolar. Então, nós questionamos o autor sobre como aconteceu essa sua experiência dentro da escola. Ele diz: ia acontecer um projeto nesse ano na escola e a professora trouxe um cordel para a gente trabalhar. Trouxe vários autores. E daí ela apresentou no quadro a origem do cordel, essa questão,
e logo em seguida mostrou as obras de alguns poetas e pediu para a gente fazer um cordel se baseando naqueles cordéis que estavam ali no quadro. Então, de acordo com a experiência de Juan, é possível perceber que não houve um contato efetivo por parte dos alunos com a literatura de cordel, isto é, o contato aconteceu de forma imediata, em que a professora apresentou alguns cordéis para que os alunos tivessem uma noção da estrutura do gênero e pudessem proceder com as suas produções para serem apresentadas em um projeto da escola. De acordo com Marinho e Pinheiro, eles acreditam que a escola pode ser um ambiente de estímulo a leitores de cordéis em formação e que é dever da escola proporcionar aos alunos diferentes experiências com a literatura de textos literários, a leitura de textos literários. Em relação à categoria de número 2, nós fizemos os seguintes questionamentos aos autores. Falem um pouco da sua primeira publicação. Enfrentou ou enfrenta algumas dificuldades? Quais? Carlos Fernandes diz: eu enfrentei dificuldade na minha primeira publicação porque aquela arte que você faz que você não tem um retorno financeiro, você não tem recursos para movimentar aquele seu trabalho. Então, as dificuldades são voltadas à questão financeira. A Alice Rayane, nessa mesma perspectiva, conclui: eu acho que a minha maior dificuldade foi na parte financeira. Qualquer coisa que você vai publicar hoje em dia, principalmente o cordel, você gasta, que é praticamente uma produção independente, né? Então, mesmo que a literatura de cordel ela seja uma demonstração contínua de como se pode imprimir algo a custo mínimo, como reforça Litten, pelo papel usado para a impressão, ainda assim os autores apresentaram dificuldades para publicarem os seus cordéis, porque eles ressaltaram que há custos de gráficas que impossibilitam eles a terem esse retorno financeiro para publicarem os seus cordéis. Então, de acordo com a categoria de número 3, nós questionamos aos entrevistados se houve mudança na produção cultural em suas localidades. O Juan Carlos diz: eu acho que sim, que houve mudanças na cidade de Bom Sucesso. Vem diminuindo muito, as pessoas que escrevem deixaram de escrever. Acho que isso acontece porque não existe muita valorização financeira. Então, quem trabalha com a poesia e ganha muito pouco, quando aparece outro caminho na vida, outra oportunidade, a pessoa com certeza agarra, porque vai ter uma condição melhor de vida e acaba deixando a poesia como mais uma opção. Então, de acordo com o relato de Juan, em Bom Sucesso, houve diminuição na produção cultural de cordéis e ele acredita que isso acontece porque há pouca valorização financeira por parte da sociedade sobre essas manifestações da cultura popular. Em torno dessa mesma pergunta, o Davi Paixão responde: com o êxodo rural, no final dos anos 80 e início dos anos 90, que a população saiu da zona rural em busca dos grandes centros, das grandes cidades, eu acho que foi aí onde diminuiu a poesia no nosso município, né? Aí, como se dividiu, saiu da zona rural para a zona urbana, afracou aqui na zona rural e também não teve forças suficientes para se reerguer na zona urbana. Então, de acordo com Davi Paixão, a partir do êxodo rural, que aconteceu no início dos anos 90, a população saiu da zona rural, onde o cordel teria surgido, e foi para os grandes centros em busca de novas formas de vida, de alternativas para ter uma subsistência. Então, a partir disso, o cordel ele diminuiu na zona rural e não teve forças suficientes para se reerguer na zona urbana. Então, nós concluímos com a pesquisa que há cordéis publicados e outras produções publicadas somente na plataforma YouTube. Em relação ao contexto escolar, nós constatamos que a abordagem do gênero ainda acontece em situações específicas, sem oportunizar os alunos a uma vivência efetiva com os folhetos. Concluímos também que a desvalorização e a falta de retorno financeiro são fatores recorrentes que desestimulam e possibilitam os poetas a ampliarem suas produções. Então, aqui estão as nossas referências e aqui são algumas produções dos nossos cordelistas entrevistados. Obrigada.